boas-vindas à taverna. Boas-vindas à taverna, galera. Hoje estou puto, mas antes disso, vamos apresentar a mesa. Primeiro, aquele que acende todas as tochas, mesmo nas dungeons mais escuras, Paquito. Pô, eu tô indignado aqui, o cara tá puto, tá roubando meu emprego aí, mano. Como assim? Agora, também, nosso mestre estrategista, Eric Frosteg. Fala, galera. Vou dizer aqui pra vocês que eu estive um bom tempo estudando o terreno e as melhores builds pra poder trazer um argumento e vencer essa briga aqui que eu tô tendo com esses E meus compartilhando da nossa indignação, o nosso recém-nomeado Cavaleiro dos Nove, Paladino Lucas. Eu gostaria de dizer que esse episódio é inútil. Todo mundo sabe qual é o melhor estilo de luta, de combate. E cá que estou, meu mago expedicionário Nagahara, e vou guiar vocês por essa jornada de puro ódio que estamos tendo hoje. Mas antes, caro ouvinte, você deve estar muito confuso por que estamos tão putos. Tudo começou no começo dessa semana, tivemos uma disputa intensa aí sobre gêneros de jogos. É um assunto recorrente no nosso grupo secreto aí de organização de pautas e tudo mais, que temos muitas e muitos estilos de jogos diferentes e simplesmente não sabemos mais classificar os jogos. Confere, mesa. Sim. Assim, essa discussão acalorou mais depois que a gente terminou a discussão passada, que era a discussão se Zelda era um RPG. Quando a gente decidiu já que Zelda era um RPG sim, a gente começou uma nova discussão que era essa que a gente tá falando aqui hoje, né? Pera aí, ninguém me passou esse memorando aí não. Zelda RPG desde quando? Tá maluco? Eu tenho uma quinta opinião. Meu Deus. Eu já falei, se Zelda RPG, Sea of Stars é bom. Porque eu comecei a jogar, pô. Eu tenho uma quinta opinião de que o shooter é um action, futebol é action, jogo de corrida é action, porque todos eles precisam que você tome decisões em tempo real. Então, esse estilo combate supera todo. Então a gente já pode encerrar aqui o episódio. Muito obrigado, querido ouvinte. Até semana que vem. Isso é uma calúnia, senhor Lucas. Seja expulso da mesa. Editem vocês o podcast. Até porque o melhor estilo já foi decidido, né? A gente já deixou ele editado aqui no final do episódio. Aguarde aí, fica até o final que você vai saber qual que é. Mas todo mundo sabe que numa briga de verdade... Não, o action é melhor. Zelda, Esse qual cara- que é? Briga de verdade, todo mundo sai na porrada. Não. Tem estratégia. Eita porra! Depois dessa discussão acalorada que você, ouvinte, acabou de presenciar, chegamos à conclusão de que a única coisa que importa é bater no amiguinho. E hoje vamos tentar descobrir qual a melhor forma de fazer isso. Por isso, cada um daqui separou o seu gênero de combate favorito e vai defendê-lo com unhas e dentes até o final. Então, senhores, para tentar pôr ordem nessa bagunça, vamos tentar falar um de cada vez, certo? Estabelecer aqui algumas regras para o nosso embate, que é: cada um vai defender o seu estilo. Enquanto um defende, cada um de nós vai ter direito a uma pergunta. Uma pergunta ou uma crítica ao estilo de batalha que o amiguinho está defendendo. Feito isso, a pessoa termina a defesa e vamos para a próxima pessoa. Tudo bem? Eu concordo. Então começamos com o senhor Paquito. Opa, já começamos no ódio então? Então, o gênero que eu decidi trazer aqui para nossa conversinha de taberna é um gênero que é uma variação do combate que usa cartas, também conhecido aí como deck builder. Por que que eu acho que o deck builder é o melhor estilo de combate que tem? Ele mistura toda a capacidade tática que um combate de turno te oferece com o fator de aleatoriedade que jogar com um baralho vai te trazer. E eu acho isso extremamente divertido e cativante, especialmente no mundo dos roguelike, que é o gênero que eu mais gosto, que esse tipo de combate está inserido. Existem RPGs que usam o sistema de cartas
como sistema de combate, né? Tipo, eu acho que o Batenkaitos da vida, tem o Steam World Quest, Hand of Gilgamesh também, que usa isso. Mas é realmente no mundo dos roguelike que o sistema de combate por turno com cartas brilha. Vide aí o maior exemplo desse tipo de combate, que é o Slay the Spire, que é um joguinho deck builder roguelike que é, até hoje, o ápice, o 10 de 10, a inspiração para quase todo jogo que vem depois que tenta usar esse tipo de combate. Isso é interessante, mas temos um probleminha aí nessa questão da aleatoriedade. Como é que temos uma constância, Paquito? Como é que conseguimos criar builds diferentes ou pensar em estratégias e tudo é a moda caralha? Como isso funciona no decorrer do jogo? Não, veja bem, a moda caralha também não. Aí você tá avacalhando, pô. Mas o que define é a sorte, não é? Não, existe um fator sorte sim nesse combate, porque você tem que puxar as cartas que você pretende usar. Só que no decorrer das partidas de jogos que envolvem esse tipo de combate, você vai adicionando cartas como recompensas de combate. Você tem uma constância que é o seu deck inicial, e a partir de cada combate que você vai vencendo, de cada evento que você vai fazendo, chefes que você vai derrotando, você é apresentado um leque de recompensas, onde você escolhe uma, e essa uma recompensa você, jogador, vai escolher com base no seu conhecimento do jogo e dos desafios que você sabe que virão pela frente. Existe uma aleatoriedade, sim, no RNG quando você puxa as cartas do seu baralho, mas não tem aleatoriedade tão grande nos inimigos que você vai enfrentar, nas mecânicas que eles vão oferecer para você combater. Se você conhece essas mecânicas, e aí você só vai conhecer jogando mesmo, não tem jeito. Mas se você conhece essas mecânicas, você sabe quais cartas você vai escolher de recompensa para resolver o seu problema de curto prazo, enquanto ao mesmo tempo você se prepara para os seus problemas de longo prazo, que são os desafios que estão lá na frente. Então, a expressão de habilidade do jogador nesse tipo de jogo é praticamente infinita. E quando algo é praticamente infinito, obviamente é o melhor. Mas justamente essa infinidade de coisas a se fazer não faz esse estilo de jogo ser facilmente quebrável, tanto para baixo quanto para cima, né? Você ficar muito fraco ou muito forte em... Existe sim essa possibilidade, mas aí cabe ao desenvolvedor balancear o escalonamento da dificuldade dos desafios no decorrer da partida. Porque eu já joguei muito deck builder por aí, inspirados em Slay the Spire. O que a maioria deles erram é exatamente isso aí que você falou. Um jogo que usa o combate de turno usando cartas de maneira errada vai ter esse problema que você mencionou. Ou ele vai ser muito fácil de quebrar, ou ele vai ser extremamente difícil de avançar. Se você não abre um leque de estratégias eficazes o suficiente para que o jogador possa se adaptar no decorrer do caminho, você tem um problema. Mas agora, se o seu jogo é muito fácil de quebrar, você também tem um problema, porque o seu jogo vai ficar entediante, vai ficar chato. E eu acho que o Slay the Spire, que é o exemplo que eu estou trazendo para cá, para exemplificar esse sistema de combate, ele faz isso com maestria. Ele nunca... O jogo não quebra. Eu acho que essa que é a principal diferença. O jogador, em algumas circunstâncias, consegue quebrar o jogo. Mas o jogo em si nunca quebra. É mérito seu quebrar ele, mas ele é balanceado, ele é bem equilibrado, ele é bem feito. Bom, uma coisa eu tenho que concordar com o Paquito. Quando o jogo é single player, né? Quando não tem aí a competição com outros players, seja ele local ou online, não tem problema nenhum em, por exemplo, quebrar ele muito acima, né? Eu sei que ele não é um deck builder, mas, né, tendo toda a discussão aí com o Claro Obscur, que tá dando não sei quantos mil aí de dano, né, cada personagem, então estouraram o cap de dano ali, né? Eu acho que isso não tem problema nenhum. Mas, Paquito, eu queria te perguntar, você falou do Slay the Spire.
ele é um roguelike, é isso, né? Roguelike Exato. Isso deck mesmo. builder. Existem outros roguelikes deck builders? Porque isso é um gênero bem raro, né? Ou não? Depois de Slay the Spire, esse gênero explodiu. Só na minha biblioteca da Steam deve ter uns 30. Uhum. De variadas qualidades e escopos e etc. Mas até hoje, o maior exemplo quando se fala do Uhum. gênero é o Slay the Spire. Você vê como tem vários jogos assim, né? E nenhum fez sucesso. Eu ia puxar esse argumento também. Paquito, tu também aí gosta bastante desse gênero e tudo mais, e Slay the Spire foi o que fez o boom desse estilo no geral, muitos jogos se inspiraram nele. Mas, cara, quantos jogos de fato fizeram isso melhor que Slay the Spire ou, tipo, no nível de Slay the Spire? Porque uma coisa que eu vejo muito, até por isso que eu trouxe essa questão do balanceamento, é que muitos desenvolvedores tentaram fazer um sucessor aí do Slay the Spire ou algo inspirado e falharam. Porque o jogo ficou ou muito quebrado, ou muito chato, ou muito parado. Porque, pelo que eu entendi, é um estilo de jogo muito difícil de balancear, tipo, extremamente difícil. Sim, muitos jogos tentaram fazer o que o Slay the Spire fez, mas eles sempre caem em uma de 3 armadilhas que eu costumo comentar. Runs muito longas é um problema. Você ter runs muito longas em um deck builder, ou num roguelike no geral, né? Pode tornar a experiência muito frustrante. Tem deck builders que tem uma quantidade excessiva de combates, por exemplo, e às vezes, por falta do balanceamento dessa mecânica por parte desses jogos, você já tem um deck pronto ali pelo terceiro, quarto combate, tem mais 10 pela frente, e aí fica chato, você tá no piloto automático repetindo a estratégia ali e nada te para. E você tem situações de runs muito curtas, onde quando o negócio parece que começou a ficar bom, você já tá no último chefe. E o jogo acabou. E o terceiro problema é os jogos tentarem exatamente clonar Slay the Spire, sem adicionar nada de muito relevante à fórmula do roguelike deck builder. Tipo, como tentam fazer com GTA, com Dark Souls, essas coisas. O exemplo maior que eu ia trazer é exatamente Dark Souls. Muitos Souls-likes tentam replicar a fórmula de Dark Souls, mas em 95% dos casos sem sucesso. Agora, no quesito deck builder, tem muitos, inclusive, que pra mim são até melhores que Slay the Spire. Slay the Spire não é o meu deck builder favorito, apesar de ser um deck builder que eu sempre volto pra jogar. Mas ele não é o meu favorito. Então, tem outra questão, vocês falaram do sucesso do negócio, né? Não fez tanto sucesso assim esse gênero. Primeiro que vamos combinar que a maioria das pessoas é burra, não vai conseguir jogar esse negócio como se deve. E segundo, que desculpa, senhor detentor da sabedoria do universo, só porque joga canastra builder, se acham inteligente? Eu sabia que eu ia tiltar ele falando isso. Como a gente conhece o meliante, né? Eu sabia que ia fazer isso. Pô, mas deixa eu falar agora uma coisa aqui rapidinho. Eu vou elogiar, não o estilo de combate, porque eu estou vendo aqui gameplays e eu tô quase dormindo aqui, então deixa eu falar pra me acordar. Mas a arte do Slay the Spire é sensacional, cara. Muito bonita mesmo. O desenho parece ser feito com pinceladas, assim, sabe? Tipo, eu achei bem bonito. A maioria desses jogos apostam muito no trabalho artístico. Você vai ver. Sim, porque não tem outra coisa boa, né? Aí tem que ter algo pra levantar. Pra atrair jogador burro tem que ser pela imagem. Cavalo. Mas é isso, assim, é um gênero que, piadas à parte aqui sobre o QI médio do jogador de videogame, é um gênero que você olhando outra pessoa jogar, se você não entende o que está acontecendo, de fato é chato. Eu não vou mentir com relação a esse aspecto. Mas quando você pega pra jogar, aprender as mecânicas e tal, é muito viciante, cara. O loop de gameplay desse negócio é extremamente viciante. Até porque quando você perde uma run, pra você começar no Slay the Spire, né, que é o que eu tô trazendo, cara, 3 cliques e você já começou uma run. Tipo, aparece ali a tela, derrotado. Continuar, tela de título. Começar, escolhe o personagem, terceiro clique e o quarto pra confirmar. 4 cliques você começa uma run. Então é assim, terminei de chato, começa. Terminou de chato, começa. E
tem exatamente o fator de variabilidade desses jogos, a aleatoriedade que vocês mencionaram como um fator contra, é exatamente o que torna o fator replay desse negócio tão infinito, tão viciante, tão da hora. Porque, eu venci com uma build X aqui, vou tentar vencer com uma build Y. Mas aí você tá no meio do caminho e o jogo não te dá todas as peças da build Y. Aí você tem que improvisar e faz uma build Z meio torta, assim. E, assim, eu poderia falar sobre esse gênero que é perfeito no fim das contas o dia inteiro, mas eu tenho que dar a chance pros meus colegas aí defenderem os estilos mequetrefes deles aí. Não, eu tenho só mais uma pergunta, Paquito, rapidinho. É a última, tá? Prometo. Por que que o deck builder é pior que o action RPG? Encerro por aqui, meritíssimo. Tivemos essa bela defesa do argumento aí do Paquito. Embora não seja o melhor, ele defendeu da melhor forma que ele poderia. Mas enfim, vamos aí rodar a mesa. Senhor Eric, senhor que é um cara aí bem inteligente e gosta de estratégias, e tu trouxe aí pra mesa. Então, meus queridos ouvintes, vocês já estão vendo aí que começamos o cast mega violento, né, com o nosso queridíssimo Paquito aí. Vai ser um episódio no geral que a gente fala de combate, de guerra, de ataques e tudo mais. E vocês sabem que o criador da violência nada mais é do que o Sun Tzu, né? Criador do livro ali da Arte da Guerra, que diz que não existe um combate melhor do que um combate com muita estratégia, principalmente se for feita em um jogo de RPG tático, né? Então, galera, é justamente esse gênero de jogo que eu vim trazer pra vocês. Peraí, Sun Tzu não era empresário? Não, ele era um jogador de RPG tático, eu era amigo dele. Não, porque é o livro número 1 aí das empresas, é o Arte da Guerra, né? É porque todas as empresas gostam de RPG tático. Os coaches, eles pegaram esse livro, arrancaram as páginas e limparam a bunda com esse livro, cara. Não, com certeza. Eu só mencionei por conta do meme mesmo. Seria Sun Tzu o primeiro coach da história? Fica a reflexão. O cara, ele jogava RPG tático na vida real. Toma essa. Exatamente. Talvez ele seja o criador do gênero. Mas, pois bem, brincadeiras à parte aí, eu só trouxe o livro justamente porque, como todo mundo escracha esse livro e traz pra qualquer coisa, eu também trouxe aqui pra minha sardinha, né? Que é justamente pra explicar esse gênero de jogo aí, nichado ao mesmo tempo que conhecido, muita gente confunde ele às vezes, mas explicando aqui por cima, o RPG tático, ele nada mais é do que um RPG de turno em que o mapa em si e a movimentação dos personagens, eles importam durante o combate, né? Então, diferente ali do seu JRPGzinho tradicional ou um Pokémon, se você tem mau gosto, quando você começa o combate, ao invés de você só escolher seus ataques, aguardar o ataque do inimigo, defender e tudo mais, a posição dos seus personagens naquele mapa e a estratégia que você vai utilizar nos combates em si, principalmente considerando o ambiente em si, são os focos principais desses. Também é um estilo ali muito conhecido pela mecânica de permadeath, né? Tipo, não que essa mecânica seja essencial. Ele é um gênero também muito conhecido ali pela mecânica de permadeath, né? Apesar de não ser necessária para o gênero existir, principalmente nos mais antigos, era muito comum um RPG tático ter essa mecânica de permadeath, pra você justamente não só, tipo, jogar suas tropas pra morte, seus aliados ali pra morte, como se não fosse nada, morreu, dá um Phoenix Down e reviveu e tá tudo certo. Não. Muitos RPGs táticos ali te puniam se você fosse um mau estrategista, né? Então, existem, assim, jogos, assim, que popularizaram ali o estilo lá nos anos 90, ali no PlayStation 1 e principalmente no Game Boy Advance, né, que são Final Fantasy Tactics ali. Eu, particularmente, digo que ele é o melhor Final Fantasy feito até o momento. E o Fire Emblem também, que são dois jogos que usam bem essa mecânica de permadeath também, principalmente ali o Fire Emblem, né. Mas, bem, o RPG tático em si, ele é bem amplo. Eu trouxe aí dois jogos que eles
Apesar de serem do estilo, eles são bem diferentes entre si, né? Mas existem, tipo, RPGs táticos mais focado em controlar exércitos no geral. Existem RPGs táticos ali mais puxado pro mecha. Existe também os XCOM-likes, né? Que você tem um esquadrão ali. E quase todos eles ali tem essa mecânica de permadeath também. Mas o foco sendo justamente você conseguir usar o ambiente, o mundo ali, conforme você vai batalhando, né? Por exemplo, ali no XCOM, se tem um inimigo ali num terreno elevado, tipo uma construção ali de madeira, você consegue jogar uma granada no chão, destruir aquele terreno, ele cai da torre que ele tá e ele morre instantaneamente, porque o terreno também é considerado. Mas eu trouxe aí vários jogos incríveis, assim, do gênero. Mas o meu campeão que eu trouxe aqui para defender esse gênero nada mais é do que um jogo que, desde que lançou, está sendo muito falado aí, não só isso, como ganhou um dos jogos do ano, né? Um jogo que é queridíssimo aí pela comunidade e por todo mundo, que é o nosso Baldur's Gate 3, né, galera? Que, caso vocês não saibam, é um RPG tático também. Ele é um jogo... Sim... Me diga aí, Lucas, como que é o combate de Baldur's Gate? Por turno? Sim. E o terreno no Baldur's Gate 3, ele é considerado? Tá, você então considera ele por turno por conta da movimentação em combate? Porque por ele conta cabe disso? em todos os aspectos ali do que faz um RPG ser um RPG tático. O movimento dos personagens, ele é considerado durante o combate, a posição deles é considerada, o terreno é considerado, tudo. Logo, Baldur's Gate 3, sim, é um RPG tático. Então é um RPG de mesa, é um RPG tático. Assim, se fosse um RPG de mesa, fosse um videogame, seria sim, porque ele também enquadra ali em todos os aspectos, né? Até no permadeath, que Baldur's Gate, ele não tem esse aspecto, mas como eu falei, não é necessário para um RPG ser tático, ele só é uma tendência comum. Bom, isso um mod resolve. Sim. E tem então um modo de jogo permadeath ali do Baldur's Gate, se você quer jogar ele nesse estilo ali. Eu nunca testei, mas se você é muito, muito fã ali e quer se desafiar, dá pra fazer também. Mas sim, Droga. Baldur's Gate é um... Baldur's Gate é um RPG tático. Droga, eu gosto muito de Baldur's Gate 3, eu não consigo mais falar mal dele. Então, Me retiro, meritíssimo. O cara puxou um no reverso aí no argumento. Pô, o cara jogou um reverso na minha cara agora, pô. Desde o primeiro episódio eu tinha feito um ololô que ficou aí na mente de vocês. Esse ololô foi pra te converter agora, Lucas, pro RPG tático, cara. Que você nem sabia que você já tava aí alvo da minha magia. Pathfinder. Eu tô passada, chocada. Pathfinder Não, é Eric, muito por que tático. você tá fazendo isso? Eu achei que você era meu amigo. É justamente porque eu sou seu amigo que eu tô te trazendo pro melhor gênero de jogo possível, ganhador dessa noite, galera. Enquanto o Lucas se converte, tem uma pergunta aqui. Se você precisa calcular a distância, a altura, a velocidade do peido do seu arqueiro, cadê a diversão nisso, cara? Eu quero jogar pra desligar o cérebro, eu não quero fazer conta. Eu já faço conta o dia inteiro no trabalho. Cadê a diversão Então, nisso, cara? meu querido Paulo, a diversão tá justamente em todos esses aspectos. O que não é divertido é só ficar apertando um botão de atacar, jogar magia e acabou, que é o RPG de turno clássico ali, mas quando você tem que considerar tudo, quando o mundo é reativo àquilo que você faz durante o combate, cara, você ver aquilo acontecendo, a diversão tá ali. Vou trazer um exemplo aí talvez o pai do Baldur's Gate 3, que é o Divinity Original Sin, que pra mim também ele é um jogo que usa muito bem do RPG tático, que, por exemplo, a classe de feiticeiro, ele é muito elementalista, né? Então, uma coisa muito legal que dá pra se fazer no Divinity Original Sin 2 é você usar um feitiço de chuva, que tudo que ele faz é molhar uma grande área de um terreno. Não faz nada, não dá dano, não faz nada. Logo depois, você usa um feitiço de choque e você eletrocuta toda aquela área que foi molhada e você vê os inimigos literalmente virando a Vila do Chaves naquele episódio, tá todo mundo em uma corrente de choque. Me diga se isso não é divertido. Verdade. Pokémon tem isso e ninguém nunca falou nada. Você põe um Rain Dance ali, põe um Thunder. É e já verdade, era. pior que é verdade. Seria tão bom se desse pra ver isso no mapa acontecendo e as coisas de fato reagindo a você e não fossem só textos, né?
Não precisa, não precisa, tá tudo na sua cabeça. Você comentou sobre Fire Emblem, por exemplo, né? Eu tenho XCOM, Disgaea, Final Fantasy Tactics. Todos eles utilizam o terreno, obviamente que não da mesma forma que Baldur's Gate e Divinity, né? Mas todos eles utilizam esses recursos de terreno também. Precisamente. Ou existem exceções? Nem todos têm recursos de terreno necessariamente. Eu não sei se os Fire Emblems antigos tem essa questão ali do... Tipo, durante ali o combate, né? Porque o Fire Emblem é um pouco mais diferente, mas assim... Porque no Fire Emblem o combate, você precisa levar... Como ele é um combate... O combate dele é numa área maior, né? Então, ao invés de ser num campo isolado, geralmente é um campo de batalha grande, você tem que levar uma tropa de um ponto X ao ponto Y. Então, por exemplo, eu sei que no Fire Emblem de GBA, os cavaleiros eles não conseguem escalar montanhas. Então, você não consegue levar, diferente do Skyrim, né, que não faz sentido nenhum por ser um action RPG, você não consegue fazer um cavalo escalar uma montanha. Então, se você tem um cavaleiro no Fire Emblem de GBA ali, você tem que fazer ele dar a volta naquele terreno para chegar no objetivo dele, que é atacar um inimigo. Então, apesar de não ter essas considerações ali do Baldur's Gate de elemento, de elevação e tudo mais, tem tipo, questão de terreno difícil. Acho que até questão de terreno elevado, os arqueiros também, mas isso eu tô dizendo assim da minha memória meio falha. Mas sim, a movimentação e o terreno são necessárias em todos os jogos do... Ó, a minha pergunta seria, né, qual o motivo da movimentação ser limite, mas eu acho que você basicamente respondeu. É bem questão tática. Sim. Dito isso, o Action RPG... veremos. O problema do RPG tático é que eu também gosto dele, então fica difícil ofender. Então, eu vou fazer uma pergunta simples. O cara que tá capinando um lote, ele tá jogando um RPG tático, já que ele tá modificando o terreno? Assim, dependendo se ele tem algum objetivo ali de inimigo e tudo mais, ou se você for maluco o suficiente, igual eu sou, você consegue fazer a sua vida ser um RPG tático, cara. O caminho de casa até o trabalho, se você for maluco o suficiente, dá pra virar um RPG tático. Então, maluco não, criativo. Exato, exatamente. Então, cara, muita gente diz isso, que o RPG tático tem que ser muito cabeça. Não é porque, gente, eu não sou um cara muito cabeça. Eu só gosto de ver os numerozinhos também subindo e tudo mais. Mas assim, é simples. Se você tá num lugar alto, você vai jogar. As coisas que você joga de cima vão causar mais dano. Se você tá num lugar baixo, você vai se ferrar. Então o RPG tático, assim, se você não quer pensar muito, só pensa em sempre ficar no high ground ali, terreno elevado. E acabou, gente. É assim que o jogo... Ou seja, é um jogo que tem tático no nome, mas você não precisa pensar. Portanto, é uma merda. Vamos pro próximo. Não, você pode pensar, mas se você não quiser, você vai se ferrar um pouquinho? Vai, assim, porque tem pelo menos um pouquinho que você tem que considerar. Mas se você for um jogador de action RPG igual o nosso amigo Lucas, dá também, sabe? O jogo vai pegar também. É que o Paquito, ele gosta de jogar em uma coisa que faça ele pensar, né? Que faça pensar em Lolita. Ah, mas aí nesse caso, se ele quiser, o Fire Emblem tá aí, cara. O Paquito... Eu particularmente não gosto dessas coisas assim, mas o Fire Emblem tá munido aí pra você. Nem Lolitas vão me fazer jogar um jogo da Nintendo. Pau no cu dessa merda. Então, como vemos, ninguém tem muitos ataques ao tático, já podemos dizer que ganhou. Então, acho que pode seguir o próximo. Não é que não tem muito ataque, é porque é tão ruim que não vale o meu tempo. Na real, ninguém realmente entende o tático. Acho que na dúvida é só ficar na parte mais alta e já era. E atirar as flechinhas ali. Não é legal. Eu fiquei com sono aqui só de ouvir a explicação e sem comentários, viu, Eric? Vamos tentar acelerar aqui um pouco as coisas na mesa. Ô, Lucas, o que tu trouxe aí? Eu sei que você gosta de Souls, né? Aquele bate e rola todo, mas... Cara, tenta defender aí que não tem jeito. Pois bem, eu trouxe aqui para você, querido ouvinte, o formoso, o majestoso, o superior Action RPG, né? Para quem não é íntimo da língua inglesa, o RPG de ação. RPG de ação em tempo real. Ou seja, combate em tempo real. Você tem aí milésimos de segundo para tomar uma decisão entre levantar o escudo ou atacar, né? Isso é a definição máxima aí do RPG de ação. E aí já fica aí o ponto forte dele, né? Enquanto aí os outros gêneros você para, pensa, toma um cafezinho,
dá uma coçadinha nas costas. O Action RPG você muitas vezes não tem nem como pausar o jogo, né? Como é o caso do representante máximo do gênero, Bloodborne. O Bloodborne, né, talvez para quem não conheça, ele é um jogo aí da From Software, criado pelo deus Miyazaki, que anda de mão dadas aí com Kojima na qualidade do jogo, né? E diferente aí dos Dark Souls, em que você joga de uma maneira defensiva, né? De uma maneira assim mais relutante a cada passo. O Bloodborne é totalmente o oposto. O Bloodborne ele é um jogo em que você é o caçador e não a caça, né? Você é o opressor daquele mundo, né? Os inimigos se curvam com medo muitas vezes de você. Então o Bloodborne ele tem uma ação deveras intensa nesse sentido, né? O que me faz ainda ser cada vez mais apaixonado, apesar de eu não ter sido capaz de zerar o jogo, ter parado, porque é um jogo que para mim é frustrante, né? Eu tenho um pouco de problema aí com reflexos, né? Mas eu me lembro ali do primeiro, daquele boss, tanto do padre quanto do clérigo, aquela besta, né? Que você encontra ali logo no começo, da adrenalina que eu tive lutando contra ele, né? Coisa que os outros gêneros ali não passam, né? Apesar de eu estar jogando atualmente um RPG de turno, né? Eu não tenho tanta essa adrenalina que o Bloodborne me passa, né? Essa adrenalina se dá muito pelo próprio visual do jogo. Isso realmente não tem como tirar dele, né? A parte visual do Bloodborne realmente O é áudio excepcional. também, né? Música e os sons de efeito. Mas aí também. o cara complica a gente, né? O jogo que ele traz pra defender é um jogo que ninguém tem acesso porque ele só lançou pro PlayStation. Quem disse? Só lançou pro PlayStation. E o problema do caçador é que ele tem o fôlego de um obeso, cara. Porque você dá 2 tecos e sua estamina acaba, você já fica cansado e não consegue fazer Mas nada. aí a culpa não é dele, e sim sua, que não sabe fazer uma build, né? Mas aí também o jogo não explica como fazer, não explica nada. Mas se eu conseguir entender, por que você não consegue entender, Paulo? Mude o texto. Tem como fazer build em RPG de ação? Pra mim era só sair batendo e acabou. Então, querido ouvinte, vocês estão percebendo o nível da conversa, né? As pessoas aqui, elas não sabem do que estão falando, elas acham que são inteligentes aí por joguinho de estratégia, joguinho de cartinha, não sei o quê, e não sabe nem apreciar a obra-prima que é Bloodborne aí, né? Jogo extremamente muito bem conceituado. Tá, quando eu falo de Bloodborne, eu estou tendo uma visão isométrica dos meus companheiros de taverna, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ah, claro, claro. Você traz um jogo para exemplificar um gênero inteiro, que é o RPG de ação. Sendo que esse jogo praticamente não tem elementos de RPG. Show! The Witcher 3, Dark Souls, Elden Ring, Legend of Zelda, Diablo, Kingdom Hearts. Zelda não é Que RPG, mais? Kingdom Hearts é uma bosta, Diablo é loop porn, The Witcher é só sair batendo. Pode continuar. Não, pera aí, não. Zelda é RPG sim, galera. Skyrim. Ah, não joguei, não posso falar. Skyrim é você agitar um graveto na sua frente e pegar quem tiver no Skyrim é caminho. você gritar com todo Não mundo é combate. e é isso aí. É mais um jogo de ritmo, de grito do que um RPG de ação, de um RPG, sei lá. Vamos lá. Isso são para as pessoas leigas que, né, não sabem apreciar um jogo bom de verdade. Então, assim, o Skyrim, por exemplo, qual é a tática que eu gosto de usar? Eu não me auto-intitulo Paladino Lucas por pouca coisa. Minha build é massa e escudo, magia de cura, né? E muita estamina aí pra dar porrada, né? Peraí, nossa, você bate nas pessoas com um macarrão? Exatamente, Paulo. Se você quiser pegar o macarrão, você pode bater nas pessoas também, cara. Não tem problema. A questão aqui é que o RPG Action é um combate em tempo real. E aí a sua imaginação, cara, é a dona. É a dona disso, né? O desenvolvedor pode sim fazer um jogo em que você possa bater com o macarrão. Inclusive, é uma excelente ideia. Por que ninguém criou esse jogo ainda, né? Ou com ou com um rolo de fazer macarrão, por exemplo, né? É porque, ao contrário de você, as pessoas que fazem jogo têm bom gosto e não vão desperdiçar essa ideia boa num RPG de ação. Será?
Qual é o gênero mais popular daqui? O silêncio responde. Então, mas eu tô muito feliz, cara, de você ter trazido aí o Skyrim, que é um jogo que eu gosto muito também, que eu joguei muito também, diferente ali do Bloodborne, que eu, assim, queria muito atacar, mas eu, de fato, passei longe desse jogo ali, porque é PlayStation, né? Eu me recuso a encostar no Pior PlayStation. que eu entendo. Mas, assim, Skyrim, sim, concordo pra você que é um jogaço, concordo, nossa, incrível. Mas a gente aqui não tá defendendo os jogos em si, né? E sim o estilo de combate deles. E Skyrim é conhecido, muito, muito conhecido, na verdade, por ser um jogaço com um estilo de combate ruim. Então, o público conhece o jogo como isso também, né? Eu concordo, não gosto do estilo de combate do Skyrim também. E eu diria que, cara, se ele fosse qualquer outro gênero, talvez ele seria até melhor. Então, como que tu defende o Skyrim com esse estilo quebrado, sem inspiração nenhuma, que é o estilo de action, cara? Bem, sendo criativo. Eu sempre vi o Skyrim como um jogo em que se você usar a sua criatividade e usar as ferramentas que o jogo te dá, ele vai se tornar o que ele tem que ser, divertido, né? Como eu iria explicar ali usando uma massa. Bom, eu não vou falar massa, então o Paulo vai falar do macarrão de novo. Uma espada e um escudo, por exemplo, bloqueia, bate, troca pra magia na cara do oponente. E aí você vê com o tempo quais as fraquezas do oponente, por exemplo, né? Se ele é fraco a fogo, gelo e tudo mais. Você pode usar magia de ilusão, você pode usar inclusive builds stealth, né? Que é uma build muito divertida de se jogar, acreditem ou não, que eu não gosto muito de build de assassino, né? Você pode ser puro mago, e aí você tem todo um grimório de magias ali, seja de destruição, ilusão, ilusão não, alteração, né? Então o jogo tem uma gama muito ampla ali para transformar esse combate que muitos dizem que é chato em algo extremamente divertido. Você pode ser 3 classes basicamente em uma só. Tá, mas eu tenho uma pergunta um pouco mais séria em relação a esse tópico aí. O meu problema com RPG de ação é que o combate em si, né, o combate de ação em um RPG, sempre me passou a sensação de que os dois gêneros nunca se complementam. Eles nunca conseguem de fato se misturar, virar uma coisa onde um trabalha em prol do outro. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem o fator RPG muito forte, ele invalida o sistema de ação e vice-versa. Vou dar um exemplo aqui que eu não joguei, mas eu li bastantes experiências em relação a esse jogo, que é o Dark Souls 1. Eu li experiências sobre pessoas que zeraram o jogo na base da habilidade mesmo, decorando o padrão dos bosses, esquivando e defendendo e atacando no momento certo. Ou seja, usaram as mecânicas de ação para terminar o jogo, basicamente. E vi relatos também de gente que basicamente ficou grindando igual um animal nas primeiras áreas, até ter um level extremamente alto e alocar os atributos ali, enfim, nos locais certos, e basicamente invalidar toda a mecânica de ação do jogo, porque o cara tinha uma barra de estamina praticamente infinita e conseguia defender tudo ali e ficar parado no lugar. Você acha que esse gênero, que é basicamente uma quimera mal feita do Fullmetal Alchemist, tem alguma chance de dar certo, sendo que esses dois sistemas não se conversam? Bom, se tratando de Dark Souls, e não só. E vamos lá, Dark Souls 1, 2 e 3, Bloodborne, Elden Ring e o Sekiro, eu acredito que não é incluído nesse. O Sekiro dizem que não é Souls-like, porque tem suas diferenças, então eu vou excluir ele. Até porque também eu não joguei. Essa questão de deixar o personagem overpower é uma escolha do jogador, certo? Você pode otimizar a build, inclusive o Elden Ring deixa isso muito mais descarado, né? Essa questão de deixar overpower, entende-se que é
o modo easy do Dark Souls, certo? Então, se o jogo não tá te obrigando a jogar dessa forma, você não precisa jogar, correto? Então, assim, qual que é a maneira correta, ao meu ver? Perdão, correta não, né? Não existe maneira correta de se jogar. Mas qual que é a maneira que eu joguei e que eu me diverti? Exploração, otimização da build à minha maneira, colocando pontos naquilo que eu percebia que o personagem precisava. Eu não grindei em nenhum jogo, inclusive Elden Ring, eu não grindei, né? Porque eu não suporto grind. Grind, pra quem não sabe, é repetir a ação até ganhar experiência pra ficar o personagem forte, né? E eu não grindei em nenhum desses jogos e zerei todos eles, né? Então, eu acho que essa questão de você falou, talvez nem se enquadre em, por exemplo, desbalancear o jogo. Porque, cara, não é uma obrigatoriedade que o jogador tem. Se o jogador achou isso interessante, é a liberdade dele. Então, eu acho que sim. Eu acho que também falta talvez um pouco pra ti, Paquito, ter esse tato de como buildar o personagem, entendeu? Não sei se ficou claro. Não, ficou. Você só reforçou os meus pontos. Não, eu não reforcei, eu tô falando que isso é uma escolha do jogador, não uma obrigatoriedade. A maneira que você falou é como se isso fosse uma obrigatoriedade. Não, Entendeu? a maneira que eu falei foi: sim, concordo, é uma escolha do jogador. Se o jogador escolher jogar mais pro lado action, ele invalida o RPG. Se ele escolher jogar mais pro lado RPG, ele invalida o action. RPG é role play game, ou seja, é basicamente aquilo que o jogador quer jogar. Por que Sim. isso é errado? E o tema do episódio é sistemas de combate. Eu tô falando que uma parte do sistema do combate invalida a outra. Eu discordo. Ah, perdeu a linha, perdeu o argumento. Tá errado. Tá errado. Pra você ver como Action RPG é um sistema falho e cheio de defeitos. Diferente do que eu trouxe aqui pra mesa hoje, que é o incrível, magnânimo, sem defeitos, totalmente perfeito, o Hack and Slash, o jogo de porradinha. O que é o Hack and Slash, minha gente? É aquele jogo, basicamente, onde você precisa eliminar de forma rápida e estilosa o maior número de inimigos possível. E ao final disso, você sempre recebe ali uma nota, seja em pontos, seja em avaliação mesmo, da sua performance, né? De quão variado foram seus golpes e quão longo foram seus combos. Então é basicamente ali um jogo de esporte onde o objetivo é bater nos mais diversos inimigos possíveis. Um jogo de esporte, um jogo de ritmo, um jogo de macetar botões, como queiram chamar. Eu acho o estilo de jogo perfeito para desligar o cérebro e relaxar. Assim, é perfeito se você tiver 70 de QI, né, de fato. Aí é perfeito mesmo. E se você não for epilético? Caralho! Aí pegou pesado. Epilético. Epilético, realmente, acho que pessoas com epilepsia não poderiam nem jogar videogame. Alô, você que tem epilepsia, um abraço. Já pensou causa da morte, Devil May Cry. Causa da morte, Dante. Nem pra ser um jogo bom, né? Mas enfim, Paquito, rebatendo aí a sua questão do QI, são jogos complexos o bastante para desafiar ali quem tem mais de 70 de QI. Por exemplo, iterações mais modernas de Devil May Cry, ou Bayonetta, ou enfim, qualquer outro jogo do gênero, você tem combinações distintas de combos, então você tem diferentes combinações de botões que você precisa fazer de forma a ter movimentos diferentes, né? Então não é só macetar ali o X a qualquer momento, né? Você tem toda uma técnica para isso. Só macetar o X e depois o triângulo, 2 botões. E o quadrado. Só vai e aperta 2 É bem complexo.
É bem complexo, é Eu bem tô complexo. É impressionado. complexo, às vezes você maceta o X, maceta o triângulo, ou às vezes você vai esquerda, triângulo, direita, triângulo, ou direita, triângulo, Pra, quadrado. pra cima, triângulo, complexo. pra baixo, O triângulo. bom do Paulo ter trago esse gênero pra cá é que a gente nem precisa se esforçar pra atacar. Ele não consegue nem defender. Não, Ele tá ajudando a tô gente. só deixando. Ele jogou a âncora, estou deixando se afundar. Eu vou fazer um ataque indefensável a esse gênero aí, Paulo. Quero ver você. Quadrado, 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 bola, triângulo. E dou ali um R1 e pulo pro lado e defendi. Não preciso nem defender, eu só preciso desviar. A pergunta séria, tá? Pergunta séria. Por que que o Hack and Slash precisa mostrar seios e partes íntimas das mulheres? Ele não precisa. Precisa? Todo jogo tem. Ele não precisa, porque é um problema da estética japonesa, ô Lucas. Não é nenhuma questão do gênero em si. Então quer dizer que o RPG japonês e o Hack and Slash são a mesma coisa, né? Acho que o Paquito até pode falar melhor que eu, né? Os jogos de Lolita também são bem famosos por ter esses elementos, né? Obrigado, Paulo. Ok. Eles são, mas eu tô defendendo deck build. Eu não quero saber de RPG japonês hoje, não. Mas enfim, não necessariamente, até porque Devil May Cry tem o Dante ali sem camisa, né? Aquele peitoral definidaço. E até onde eu sei, ele não tem seios. Tem, né? Todo homem tem seios, né? Só que não é tão desenvolvido igual o da mulher. Ah, meu amigo, isso eu discordo muito, na verdade. Tá, beleza. Esse papo foi pra lugares inesperados. Todo santo episódio. A gente tenta falar sério, vai pra outro lugar, cara. Todo episódio degringola de uma forma incessante. Mas enfim, o gênero é tão bom que vocês três aí não estão conseguindo bater nele. Não. Então, obviamente, já temos o campeão. Ele mesmo tá se batendo. Eu bati muito, O inclusive. combo do Ele é Lucas foi masoquista. indefensável, Nossa, cara. cara. Desculpa. Eu desviei, coloquei aqui meu It Time, o tempo estar correndo mais devagar. E tô aqui só mandando verdades para vocês. Vamos lá. Agora eu queria que vocês concordassem com uma coisa. Vamos lá. Questão de fama, né? Obviamente o Action RPG é melhor. E depois vem o Hack and Slash. Porque temos... Cara, enquanto tu pesquisa ali pesquisando ali sobre os outros estilos de combate, era vídeos 5 melhores RPG tático, 5 melhores deck builders. E quando é Hack and Slash e Action, 20 melhores não sei o que, 50 melhores Action. E por aí vai, né? Então, concordamos. Né? É porque o que é de baixa qualidade é mais fácil de Não reproduzir. necessariamente o que é famoso é bom, né? E o action, como é que é? Character action aí prova isso. Né? Eu discordo, eu acho que é tão amplo, né, o Action RPG e o Hack and Slash, por exemplo, que dali saem ideias maravilhosas e muitas ideias maravilhosas. Né? Mas olha só que coisa. O gênero é tão bom que todos os outros precisou de um pra defender e aqui já tem dois defendendo. De tão bom que é o gênero. Não, são gêneros, ambos gêneros são mais acessíveis. Eu diria até que o Hack and Slash é ainda mais, porque você não precisa se preocupar com builds nem nada. É assim, o Hack and Slash não tem a crise de identidade do Action RPG, porque eles é só ação e ponto, né? Não tem aquele RPG, é ação. Mas ser só ação não quer dizer que ele é bom também, né, cara? Como eu Ele é falei, só ação, mas ele é muito bom no que ele faz, né? Então você não precisa calcular a distância daqui até a fivela do cinto do seu inimigo. Ou você não precisa se preocupar em montar um baralho. E nem precisa se preocupar com terminar a sua estamina. E nem jogar, né? Exato, é puro instinto, Não, é mas pura eu vou fazer um diversão. argumento aqui em prol do Character Action que pelo menos ele é honesto, ele não tenta enganar ninguém, ao contrário do RPG de ação, que tenta enganar os dois públicos. Só te falo uma coisa, Paquito. Oi. A Valve. Jesus. A Valve. O combate desse jogo é sensacional, cara. Ele tem defeitos, né? Como a questão de como ele apresenta a lore, por exemplo, que é uma coisa bem maçante. Porém, ele renovou o action em primeira pessoa, sabe? Eu não sei, ele trouxe um tempero a mais ali muito bom, cara. Isso não tem como discordar. Muito bem, Lucas, você provou o
que eu acabei de falar, ele renovou o Action e o RPG. Ué, e qual é o problema de renovar uma coisa que já era boa, cara? Porque é o que eu tô É a querendo. mesma coisa você comer picanha no sal grosso e botar um sal temperado ao invés do sal grosso, cara. Sabe? Vai ficar bom e um pouquinho melhor só. É legal, é que é tão fácil jogar bait pro Lucas que eu fiz uma piada que era só passar um negócio passando no argumento do Paulo Cara, e não. ele argumentou. Em off. Não, cara, eu tô argumentando pra dar sequência da conversa, caralho. Não, faz sentido, na verdade, porque o Action RPG ele tem essa crise de identidade, então o Lucas teve que defender um pouco do Action aqui na parte do Character Action, né? O Action tem crise de identidade e eu tenho crise dos 40 aos 64. O Paulo só olhando pra gente, tipo, que porra é essa? Pra você ver o quanto o Character Action é interessante, a gente nem tá falando dele mais. Exato. Nem tô falando. Por quê? Porque ele já ganhou. Exatamente. Já ganhou, então estamos discutindo o Cara, segundo lugar. O Action, Excelente o argumento. Character Action. O Character Action tá no fundo da sala assim, ó. Com a mão levantada. Eu quero falar. Não tem o que falar. É só. Enquanto vocês estão discutindo, a baioneta tá ali dando pirueta e atacando todo mundo com espadas e seus saltinhos de metralhadora. Por onde que ela solta o poder dela mesmo? É pelo cabelo, Ah, da onde? da cabeça. Só Ah, pior. Não, é porque eu não joguei. Inclusive a roupa dela é feita de cabelo. Ó, mas falando sério aqui agora, o negócio que Ok. o Character Action tem, ao meu ver, obviamente, a favor dele, é que é um estilo de jogo estiloso pra caramba. Independente de qual seja. Tipo, você pensa nos principais, vamos colocar. A Bayonetta é uma mulher estilosa pra caramba. Eu gosto bastante do design dela. O Devil May Cry, o Dante, o Virgil, o Nero são personagens muito legais. O God of War lá nos primeiros Playstations, né, no Playstation 2 e 3, Dantes Inferno. Dantes Inferno. Cara, eles assim, Muito bom. eles exalam estilo, sabe? É um negócio muito legal de você olhar e executar, apesar da simplicidade dele. Eu sei que eu tô batendo aqui, mas ele tem sim os seus méritos, apesar das piadas que a gente tá fazendo aqui. Sim. É a experiência ali de anime, a mais próxima que temos de um anime shonen, né? Um anime de porradinha nos videogames. Eu não jogo e eu não tinha costume muito de jogar, assim. Eu não sei, realmente não é muito meu gênero. Ele ainda é famoso, ainda existem jogos sendo lançados atualmente, porque eu sei que ele perdeu força, né? Mas como que tá, assim, a cena desse jogo? Ah, sim, é um gênero foi muito forte ali na época do PlayStation 2 e do PlayStation 3. Ali por volta de 2010, realmente ele deu uma caída, mas é um gênero que tá voltando, Lucas. Né, recentemente tivemos o Devil May Cry 5, né, que foi muito bem recebido. Tanto que hoje temos, né, essas animações todas e tudo mais que deram uma movimentada na franquia. E em 2022 tivemos Bayonetta 3, né, que são os dois grandes expoentes aí do Sim. gênero, que estão bem fortes, estão caminhando, estão carregando, né, sozinhos esse gênero nas costas. Eu não jogo, né? Eu não costumo jogar esse gênero, porque é muita informação na tela, assim. Geralmente ele é estiloso, como o Paquito falou, concordo totalmente com ele, né? E as músicas geralmente são muito boas, né? Ligadas a ele, por conta da ação frenética que esse jogo tem. Mas o problema é que geralmente vem com muito número combo e não sei o que, e é tudo muito poluído, assim, né? Talvez seja um preconceito meu, obviamente. Mas esse é o motivo, assim, de eu não gostar de jogar ele, né? Ah, sim. É um gênero, eu acho, assim, ele particularmente bem acessível para quem tá começando, né? Embora eu brinque aqui que é só macetar botões, basicamente é só macetar botões. Não tem muito o que falar. Mesmo com os combos que o Devil May Cry tem? Mesmo com os combos, né? É claro que você modificando ali os seus comandos, você consegue fazer golpes ali mais complexos, né? Inclusive a questão de
combos aéreos, trocar de arma no meio do combo, e fazer ali aquelas jogadas aéreas infinitas, né? Isso realmente envolve muita habilidade, mas o teto é alto, mas a base, né, para você começar a se divertir, começar a entender o jogo, ela é muito básica, né? Então, em geral, o Character Action é aquele tipo de jogo em que é fácil de aprender e difícil de masterizar, né? Então, por isso que eu gosto bastante desse estilo e por isso que eu recomendo ele para quem não tem assim tanta experiência, né? E até eu brinquei aí com os outros estilos. Você não precisa pensar tanto, né? Montar tantas estratégias ou pensar tão além do que você está fazendo atualmente, né? Basicamente ter reflexos e saber ali o melhor momento em que arma você vai usar, enfim, ou que combo você vai fazer. É muito reativo, né? Qual. Porque todos nós aqui trouxemos um jogo para meio que, entre aspas, representar, né? Mas não vou te perguntar nem isso. Qual jogo você recomendaria para quem quer entrar nesse estilo de Character Action, quer experimentar isso pela primeira vez? Pra quem não conhece, eu recomendo Bayonetta 2. Fala sobre o que é o Bayonetta, porque tem pessoas que talvez não gostem. Claro, claro. O Bayonetta 2, né? O Bayonetta em si é uma franquia, né, de character action, né, de hack and slash, onde você comanda uma bruxa, a última bruxa que comanda o tempo, a intitulada Bayonetta. E ela luta ali contra anjos e demônios, né, em busca da alma da sua melhor amiga, que foi raptada, foi levada para o inferno. Então ela tá nessa busca da alma da amiga de volta. Por que o 2 em si? Por que eu recomendo o 2 em si? O 1, ele foi lançado em 2010, então ele tem muitos problemas ali do próprio período de tempo onde ele foi lançado, né? Então ele tem muita sexualização exagerada dos personagens, tanto masculinos quanto femininos. Tem alguns problemas também de narrativa. O 2 não, o 2 já corrige bastante disso. Ainda tem um pouco da sexualidade exagerada, mas ela é de forma mais caricata, né? Então você vê a Bayonetta mais como uma drag queen do que como uma mulher super sensual. E a questão do combate também, ela é muito mais fluida, né? Você tem diferentes armas, né? Para além das pistolas, né? Que são as armas assinatura da bruxa, você tem espadas, você tem chicote, você tem uma foice gigante, você tem arco e flecha. Todas essas armas têm formas diferentes de serem jogadas, né? Então, tem combos diferentes, tem velocidades diferentes de ataque, né? Então no caso do arco e flecha, você pode dar ataques em carga. A foice você tem golpes em área e assim por diante, né? Então você tem muita variedade na questão do combate. Então é por isso que eu gosto de recomendar Bayonetta 2. Eu só queria comentar rapidamente sobre Bayonetta. Enquanto tu falava, eu lembrei que uma vez eu vi o anúncio de Bayonetta Orange, Cereza and the Lost Demon, que é um action adventure que conta a história da protagonista, sabe? Eu acho que foi, como, não sei a história, né? Talvez quando ela se tornou aí a bruxa, enfim. E ele tira um pouco esse lado da sexualização ali, né? Eu sei que tem um motivo pra ela ser assim, e muita gente concorda que não é algo ofensivo, né? Mas esse jogo, cara, ele é muito bonito, assim. Ele é completamente diferente da arte dos baionetas, né? Ele é bem... não é cartunesco isso, né? Mas ele não é um gráfico 3D, né? E ele é um jogo completamente diferente do Bayonetta, tá, gente? Não é hack and slash, não. E muita gente elogia, tem bastante elogio por aí. Eu não vi meta de nota nem nada, mas fica aí a dica também. Essa questão do Cereza e The Lost Demon conta, acho que é a infância da Bayonetta. Ele é um jogo isométrico e ele tem essa pegada de livro infantil mesmo, né? Você vê as artes dele, lembra bastante histórias infantis, né? Isso, tipo uma aquarela até, Tudo às bem vezes, né? tipo aquarela, Aham. os personagens mais bonitinhos, assim, mais
desproporcionais, né? Ali o cabeção, né? Tem feições ali mais fofinhas. É bem diferente. Enfim, acho que estamos mais calmos, né? Depois que pusemos aí nossos ódios pra fora, discutimos e questionamos tudo. Na verdade, eu peguei um café Imagino pra que- acordar, Paulo, porque assim que vocês estavam falando desses gêneros aí de luta aí, de combate, eu peguei um café pra acordar aqui. Meu irmão, fala com você. Eu continuo puto nessa porra. Quero saber não. Nervoso, tá? Realmente deu sono aqui. Acho que eu fiquei mais calmo por causa do sono. Mas enfim, bom, todo mundo sabe que o Hack and Slash, o Character Action ganhou. E com essa discussão terminada, vamos aí comentar o que andamos fazendo na semana. Vamos lá, Paquito. O que você andou jogando? Além de passar raiva. A minha vida é passar raiva, né? Não tem jeito. Mas dessa semana, um joguinho. Eu vou falar de um jogo um pouco menor dessa vez, né? Falei do Claro Obscur semana passada. Mas um roguelitezinho que eu tô gostando bastante. Recebeu uma atualização essa semana, né? Ele tá em Early Access ainda. Que é o Die in the Dungeon. É um trocadilho esse nome, né? O Die de morrer e Die de dados. O Lucas vai saber falar melhor do que eu. Dados em plural. É DICE. É dice, né? Então aqui é dado no singular. Não, beleza, mas tem esse trocadilho no nome, mas o nome do jogo é Die in the Dungeon, que É que você tá colocando uma certa responsabilidade que eu não deveria ter. Não é que eu falo inglês, mas não é que o inglês assim é a coisa maravilhosa. Ah, entendi. Eu esperei demais de um jogador de action RPG. Cavalo. Se fosse traduzir, seria tem dado na dungeon. É isso aí. Tem dado na Dani. Ai, caralho. Continuando aqui. Eu tô jogando esse joguinho que eu mencionei aí. E ele é um roguelike. Eu não chamo ele nem de deck builder necessariamente, porque ele mexe com dados, ele não mexe com cartas, então seria, sei lá, um dice builder. Mas Nossa, só piora. é um subgênero do deck builder, né? Que começou a tomar uma proporção legal aí tem alguns anos. E esse joguinho ele é muito divertido, cara. Você tem basicamente, né, seu personagem na esquerda e o inimigo na direita. Você puxa da sua sacola um número de dados e rola eles. E aí podem ser dados de 4 lados, 6 lados ou 8 lados, com efeitos diversos. E você posiciona eles no tabuleiro para calcular quanto de dano você vai causar, quanto você vai bloquear de dano e quanto você vai se curar. Esses atributos padrões desse gênero de deck builder, né? E como todo bom deck builder, à medida que você vai vencendo os combates, o jogo vai te oferecendo aleatoriamente 3 dados para você escolher, e aí você escolhe um ou nenhum, você pode pular a recompensa se nenhum dos 3 dados ajudar na estratégia que você quer montar, e vai progredindo no jogo. Você vai fazendo as batalhas, tem um chefe no final, são 3 capítulos, então não são partidas muito longas, é no máximo partida de 1 hora e meia, que é para mim um tempo ali, um tempo ideal numa partida num roguelike desse tipo. E ele tem 3 personagens para jogar, tem várias relíquias para você desbloquear no decorrer das partidas também, que são artefatos que você ganha também no decorrer da partida junto com os dados. Ele tem uma variedade de build muito legal. A pixel art dele é lindíssima, é um negócio muito carismático. Quem tiver interesse aí, joga no Google ou joga na Steam, que vocês vão ver. E a trilha sonora dele é muito divertida, cara. Tem uma música de um dos possíveis chefes que você vai enfrentar, que ela tá na minha cabeça até hoje. É muito divertido esse jogo. Ainda está em Early Access, então se você é do tipo que prefere esperar o jogo lançar de fato, dá uma segurada na compra. Mas apesar de estar em Early Access, ele tem bastante conteúdo para dar uma perspectiva. Eu joguei essa semana, né? Voltei para ele.
mas já tô com 53 horas de jogo. Então eu já fiz várias e várias partidas aí. Ele tem um fator replay legal. Mas, reforçando, Aqui, tá em Early Access, oi. uma pergunta só, eu abri aqui rapidamente pra ver a pixel art dele, né, que você falou. E eu encontrei duas versões, Die in the Dungeon Classic e Die in the Dungeon Orange. Tem diferença esses dois jogos? O Origins, é porque a história de desenvolvimento desse jogo, ele teve algumas versões antes dessa que eu tô mencionando, que é a oficial, sem nenhum nome depois do Die in the Dungeon. Então ele tinha uma outra versão desse jogo, só que aí, com o feedback da comunidade, os devs lançaram a demo dessa outra versão. A comunidade não curtiu, então eles repensaram a ideia, refizeram aspectos do jogo e lançaram de novo. O que eu tô jogando é a versão mais recente, que aparentemente é a que vai ficar. Então, quem tiver curiosidade nesse jogo, digita só Die in the Dungeon lá na Steam. Tem a página da loja com um jogo com esse nome específico. É esse que eu tô mencionando, porque eu não joguei as versões anteriores. Ah, é que tem um sapinho verde aqui, né? Com uma espada. Isso, é um joguinho muito Bonitinho divertido. aqui, ó. Ele tá 49,99. A volta É? e meia ele entra em promoção. Quem tiver disposto a esperar um pouquinho consegue pegar ele por uns 30 pila, que foi o preço que eu paguei. Se fosse action, ele ia valer mais a pena por esse preço, mas como não é... É. Desculpa, a gente já encerrou, né? Não, tá, beleza, vou parar. Né? Como ele não é action, ele tem algum valor. Com certeza. E tu, Eric? Como é que anda a semana, hein? Eu, essa semana, não tive tanto tempo assim pra jogar. Hoje, em específico, eu tava dando uma olhada na minha Steam de manhã. E aí, eu tinha deixado uns itens vendendo de um jogo que eu quitei, né? Team Fortress 2. E eu vi que tinha caído alguma graninha ali na Steam. E eu falei, vou pegar um jogo novo aqui, aproveitar esse valor. E eu peguei um jogo que eu joguei umas 3 horinhas dele, mas eu já tenho o suficiente pra falar e recomendar. Que, apesar de ser um roguelike deck builder, é um jogo muito bom, cara. É um jogo muito bom. Que é o Deck of Haunts. Seria tipo o baralho dos assombros, traduzindo aqui para português, né? E explicando um pouquinho desse jogo. Ele é um jogo que você basicamente controla uma casa mal assombrada. E, cara, é muito doido como as mecânicas desse jogo se encaixam com o tema e a gameplay dele. Que como que ele funciona? Tipo aquele filme da Casa Monstro, né? Você é uma casa literalmente assombrada que pessoas curiosas entram ali pra visitá-lo, né? E aí o seu objetivo é coletar essas pessoas pra você, sendo acabando com a vida delas ou deixando elas malucas, né? Você tem 2 tipos de dano ali que você consegue dar. E com o jogo você começa com cômodos simples, né? Uma sala de estar, uma cozinha e um dormitório. E o seu cômodo principal ali, que é o seu coração. Se as pessoas conseguirem chegar no teu coração andando, elas vão te dar uma unidade de dano. Acho que você tem até 8 assim no começo, né? Tem como aumentar ou não, dependendo como você vai fazendo tua build. Mas, cara, o jogo vai ficando muito legal, porque conforme você vai coletando as pessoas, entre aspas, você vai ganhando pontos quando você termina aquela noite, né? Pra você ir reformando sua casa, seja trocando cômodos de lugar, seja construindo novos. E dependendo assim como o roguelike deck builder padrão, você termina uma noite, vem uma série de cartas ali onde você pode escolher uma para você incluir no seu baralho, né? E dessas cartas você pode escolher uma carta de ação mesmo, né, que você vai usando ali conforme as pessoas estão invadindo a sua casa, ou uma carta de construção, que pode ser tipo melhorar um cômodo de X quadrados para cômodo tal, ou um cômodo completamente novo. Por exemplo, tem como você construir uma sala de depósito, que o que é comum assim em jogos de deck builder é que se você não usar toda a sua mão no turno que você está jogando agora, você vai descartar essa mão e aí você puxa de novo. Mas às vezes você quer usar uma carta, mas você não tem tipo mana suficiente, ou tipo, cara, essa carta é boa, mas nesse turno não dá. Então, com uma sala de depósito, você consegue guardar essa carta nessa sala para você pegar em um próximo turno quando você quiser. E tem várias, tipo assim, salas que você pode ir construindo que tem interações, né? Tem
Tem uma sala de uma planta maluca lá dos espinhos que consegue dar dano pra quem entra. E, cara, o objetivo do jogo é você sobreviver 27 noites, se eu não me engano. É mais 20 e pouquinhas noites ali. Sendo essa casa mal assombrada ali, que vai crescendo cada vez mais. Eu acho que eu cheguei ali no 20 por aí, porque conforme você vai avançando, vão vindo pessoas um pouco mais fortes assim contra a sua casa, né? Tipo, a polícia começa a investigar e entram os policiais lá na casa que conseguem arrombar portas trancadas, que eles têm, tipo... Os humanos que entram na casa têm características que elas vão contra o seu baralho. Então tem alguns que eles não ficam assustados. Tem alguns que conseguem, tipo, entra um médico, consegue curar dano dos outros se terminar na mesma casa. Entra o padre, que o padre só consegue levar qualquer tipo de dano se ele estiver isolado. Se ele tiver mais gente junto com o padre, ele não leva dano. Então, cara, que jogo maneirinho de jogar, cara. Assim, eu joguei pouco dele, 3 horinhas só, tipo, não é nada, mas eu joguei 3 horas hoje sem perceber o tempo passando. Eu acordei de manhã, fui jogar, quando eu vi já era quase de tarde já. E jogando esse joguinho de uma vez só. E, cara, é muito bom, recomendo, assim. Acho que ele tá uns 50 e pouquinho ali na Steam. Tá aqui aberto aqui, ó. É 59,99. Então, esse valor. E, cara, muito bom, recomendo demais, cara. Só um comentário aqui. Eu quero elogiar e ao mesmo tempo criticar esse jogo em uma coisa. Primeiro eu vou elogiar a arte das cartas, porque todas as imagens que eu tô vendo aqui tem cartas muito bonitas. E principalmente uma que é Il Omen. É um bode com 4 chifres e 3 olhos. Sensacional, muito bonito. Mas na mesma imagem aqui... Uma carta boa, inclusive. E tem aqui na mesma imagem o Guttural Pain, que causa 2 de dano. Beleza? E aí logo abaixo tá dizendo assim: drena 2, mais 2, mais 2, mais 2 em cada sala adjacente. Porra, por que não botar 8 de uma vez, cara? Pra que complicar o negócio? Não. Então, quando o jogo... Isso eu já percebi jogando, também tinha achado isso estranho. Mas quando o jogo tem, tipo, um mais e mais e mais, é porque ele vai atacar aquela quantidade de pessoas. Então, quando você coloca uma carta que drena 2 em um cômodo inteiro, se tem 4 pessoas, vai aparecer na carta quando você tá usando ela, tipo, 2 mais 2 mais 2, até somar os 4 pessoas. Só vai ser 2 de dano em cada pessoa, por isso que ele não faz a soma. Mas aí poderia botar, então, 2 de dano em cada pessoa, em cada sala adjacente. É porque eu tenho um certo preconceito com jogos que não deixam de forma mais acessível a explicação dos efeitos, né? Apesar de que eu estou lendo aqui, né? A cada turno recupera 1 de sanidade. Eu tô tentando traduzir aqui, tá horrível, gente. Desculpa. Mas enfim, tá acessível aqui as explicações das outras skills, por exemplo, de outras coisas que eu tô vendo. É só isso aqui que eu quis pegar no pé mesmo. Cara, eu já até botei na wishlist, eu não sabia da existência desse jogo. Vi o trailer aqui e já gostei. Eu tinha certeza que tu ia pirar. O cara é contador. O cara é contador, viu um 2 mais 2 mais 2, achou que era imposto. Claro. Vamos botar ali. Arrombado. Não, esse jogo, inclusive, fiquei sabendo desse jogo por conta do último episódio ali do Galinha, cara, que falou que eles foram na Gamescom, e esse foi o primeiro jogo ali que o Samuca, grande Samuca, recomendou, cara. Na hora, assim, quando eu vi que eu tinha na Steam dinheiro certinho pra comprar, eu falei, opa, é agora. Ô, Paquito, eu vou cortar isso, tá? Eu ia falar assim, ó, ele viu que é imposto e falou, vou sonegar, mas eu vou cortar ela. Não, aí você tinha que falar mesmo, pô. Então é isso aí. Deck of Hounds. Esse achei legal, hein? É meio Tower Defense, meio roguelike. É maneiro. Bom, essa semana aí a vida adulta me pegou. Eu quase não consegui jogar. Pra dizer que eu não joguei nada, ontem eu comecei Clair Obscur, né? O Expedition 33. Putain que pariu se fait la Clair Obscur Expedition 33. Mas enfim, um joguinho legal, hein? Realmente é tudo aquilo que andam falando na internet afora. A parte visual é incrível, né? Meu computador aqui peidou pra rodar tudo, mas deu certo. Ele parece um helicóptero? Parece. Mas que joguinho lindo. E o que você tá achando da história até agora? Eu joguei 3 horas ainda. Eu só joguei 3 horas dele, né? Eu passei
Tô bem no comecinho do ato 1, não tô entendendo nada. Tem aquela questão do Gomage, né, que é o que parece que vai motivar ali toda a história, né? Nos momentos iniciais ali já deram umas cenas ali de cortar o coração. Nossa. Tô vendo que é daquele jogo que vai me deixar assim destruído no final. A cena final ali da cidade, quando acontece o Gomage, é algo assim que eu fiquei parado e, caramba, The Absolute Videogame, né? É lindo, é uma coisa que tu sente, tu consegue sentir realmente o que eles estão querendo passar com aquilo, né? É, assim, as primeiras horas do jogo, o jogo não perde tempo em te mostrar pro que veio, né? Nas primeiras horas você já tem o problema, já te mostra o que o problema causa, que isso é um problema de muito jogo, tipo, a gente tem uma ameaça pro mundo inteiro. Tá, mas a gente nunca vê essa ameaça acontecendo em nenhuma escala. Ali você tem a ameaça e eles com menos de uma hora de jogo já te mostram, é isso aqui que vai acontecer se você falhar. Então já te prende pra você ir pra missão, já tem o chamado pra aventura ali. E tem aquele senso de urgência, né? Tipo, se você enrolar demais, vai acontecer contigo. Isso na lore do jogo tem isso mesmo. É impressionante o que eles conseguiram com esse jogo. Tô bem curioso pra saber sua opinião quando você terminar. Falando nisso, de que nas primeiras horas ele te mostra o problema, pra mim, nos primeiros minutos, ele mostrou o problema pra mim, que pra mim, o problema do jogo sou eu, né? Que sou horrível fazendo parry e desviando dos ataques. E a menininha ali do começo, a mini Shadowheart ali, né? Ah, é Já verdade. me deu uma sova, assim, no tutorial. Então, eu achei o jogo um pouquinho difícil, mas eu gostei. Eu achei que não combinou muito, porque Nossa. a estatura dela, ela é pequena, e eu acho que a voz da Shadowheart, ela é imponente demais pra personagem, entendeu? Ah, eu tô jogando em francês e ela tem a voz mesmo de menininha. É legal. Aí, entendeu? Ela tem 16 anos. Porque ela é mais nova, né? Eu acho que ela é 9 anos mais nova do que o Isso. pessoal da 33, né? Ela é Não, bem novinha. você que errou, ela tem 16 anos, ela tem 9 anos pra viver, porque em 9 anos o Gomage vai atingir os 25, que é a idade que ela faria. Mas segue o jogo. Mas enfim, joguei pouco, né? Ainda não tenho uma opinião formada sobre a história, mas o combate clicou bem. O combate clicou bem. Tô jogando no normal. E mesmo no normal, essa questão de parry e de desviar dos ataques, ela é bem necessária, né? Tem especialmente alguns inimigos ali opcionais, eles podem te dar lavar o chão com a sua cara se você não souber se defender. E digo mais, eu joguei, eu não concluí o jogo, já vou falar mais sobre isso. Eu joguei no modo ali narrativa, o mais fácil que tem. E isso também é importante nesse modo, cara. Esse É um jogo é que bem exige difícil. bastante, né? Apesar de ser de turno, você tem que estar sempre atento ao movimento dos inimigos. E uma questão que eu achei até legal para acompanhar o timing dos parries é a questão do som, né? Todos os ataques dão um som específico, a música dá uma abaixada para você pegar esse tom e você memorizando isso, você quase sempre consegue acertar os parries. Pelo menos funcionou aqui para mim, né? Eu jogo de fone de ouvido, funcionou bem. É engraçado como a experiência é diferente baseada no jogador, né? Você é a segunda pessoa que eu vejo mencionar essa parada do som. E pra mim o que funcionou foi prestar atenção no visual. Apesar do som ajudar, vamos colocar em proporção. Eu olhar o movimento era 80%, eu escutar o barulho era 20%. Olhar o movimento do boneco, o movimento da câmera, etc. E pegar esses padrões foi o que mais me ajudou nos parry. Mas pelo visto o que tá mais ajudando a galera é a música mesmo. Eu não sei nem que som é esse que vocês estão falando. Eu Talvez também, não cara. tenha no modo mais fácil, não tenha. Não, as animações Porque eu são é sempre. padronizadas. As animações são padronizadas. Então, eu nem percebi que tem som. Mas depois tentem prestar atenção quando o monstro vai te bater, a música dá uma abaixada, É como ela se fica as um ondas de pouquinho mais vácuo do baixa. ataque do monstro afetassem a música. Cara, é porque eu preciso ficar olhando e prestando atenção, então eu nem me liguei nisso. Tá. Inclusive, eu vou passar a prestar mais atenção nisso, porque o meu não é problema, entre aspas, que eu gosto muito do jogo. Mas o meu problema com o jogo é que eu confio demais, tá ligado? E eu sou muito fácil de enganar.
Então, nesse jogo, o visual não dá, cara. Porque o inimigo ele levanta e fala, vou te atacar, vou te atacar. Eu acredito e eu defendo na hora. E ele dá uma segurada pra te enganar. E eu sempre caio. Não importa se é a 10ª vez que ele faz a mesma coisa. Eu sempre caio. Porque eu confio. E eles Por que ele mudam. vai segurar? Eles mudam. Por exemplo, se ele vai te atacar, ele fala assim, ó, vou atacar, hein, ó, vou atacar, hein. Aí ele tenta uma vez, tenta duas, na terceira ele ataca. Na segunda vez que ele for te atacar, talvez ele te ataque na segunda vez ou na primeira. Eu já percebi isso também. Sim, eles têm padrões. Escola Elden Ring Filho da putagem. de dar golpe nas pessoas. De filha da putagem, exatamente. E foi isso. Foi essa aí minha semana. 3 horas de Clair Obscur e o resto limpando a casa. Vida adulta é um saco. Instalando cortina. Mas e tu, Lucas? Além da programação aí e da edição de podcasts, como E não foi a sua esqueça de semana? juntar cocô da minha cachorra antes que ela come. Bem, essa semana aconteceu algo que não é a primeira vez que aconteceu e não será a última também. Eu queria aproveitar esse acontecimento para tentar também ajudar, né, quem passa por isso. Eu, inclusive, estava conversando com o Eric, né, hoje, perdão, sobre isso. Ele também, né, tá passando, eu acho que, por essa situação, que é algo que eu chamo de ressaca gamer, assim, né, que é quando você ou joga demais e não sabe o que jogar, né, por ter muito jogo, ou você zerou um jogo e fica meio que talvez procurando isso, né, aquela mesma sensação em outro jogo. E isso vem acontecendo comigo nas últimas semanas, talvez mês, né? O último jogo que eu zerei foi o Starfield e eu me forcei a zerar ele, né, por toda a burocracia, né, que ele tem para se chegar até o final. E aquela receita de bolo Bethesda, né? Você fala com alguém, vai até certo ponto, mata tudo que se move, pega um item e volta, né? E isso aconteceu com Oblivion também. Eu não zerei Oblivion. Eu desinstalei ele do meu Xbox, porque eu estou bem saturado, né, dessa mecânica de Oblivion. E aconteceu também com Clair Obscur. Só que Clair Obscur não é porque o jogo é ruim, não é por conta da dificuldade. Eu estava adorando o jogo. O ato 1 que eu concluí foi impactante, me pegou totalmente de surpresa o que aconteceu no final. Eu não imaginava, eu comecei a imaginar quando estava para acontecer o que aconteceu, né? E o jogo muito bom, muita qualidade, porém, eu estava jogando assim, pô, eu vou jogar porque tá todo mundo jogando. Então eu parei, desinstalei também. E, por incrível, não tão incrível, mas assim, é irônico, né, que eu tenho aqui console da última geração, né, eu tenho acesso a muitos jogos, eu tenho bastante jogo aqui, né, e eu não consigo mais jogar esses jogos atuais, né. Então, eu meio que voltei, não para o local da infância ou da adolescência, porque esse tipo de jogo eu não joguei naquela época, né. Eu comecei a jogar o meu portátil, né, o meu portátil de emulação, e eu estou jogando Breath of Fire, que é um RPG de turno, né, não é tático aí como o Frostag trouxe, né, ele é de turno, RPGzão japonês, e ele é um RPG simples, ele não te fala para onde ir, e eu fiquei abismado que com, sei lá, 2 ou 3 frases, ele te conta a história de tudo que tá acontecendo no mundo, ele te fala onde tu tem que ir e qual é a tua missão. Ele não tem menu dizendo, por exemplo, assim, ele não tem um diário, ele é tal qual o Dark Souls, ele não mostra aonde você tem que ir no mapa. Você primeiro tem que pegar o mapa pra ver onde você tá, né? E ainda assim ele não tem o objetivo onde você precisa ir. Você precisa falar com os NPCs vão te falar onde você tem que ir e te vira aí, né? E ele, ao mesmo tempo, ele não é complexo. Ele é simples, entendeu?
ele não tem um menu complexo, ele não tem mecânicas complexas. Não, você vai, ataca os inimigos e decide quando vai se curar ou se buffar aí com a healer, né? É assim que funciona. E ele é simples e belo. Ele é, como eu posso dizer, é aquele pãozinho com mortadela e margarina, sabe? Ele é simples e ele é muito gostoso de se jogar, né? Eu confesso que ele não agora eu fiquei surpreso, né? Porque o Baldur's Gate não é mais um RPG de turno, né? Ele é tático também agora. Mas ele é eu acho que eu posso afirmar com total certeza de que ele é o primeiro RPG japonês que eu tô jogando, né? E RPG de turno japonês que eu tô jogando, né? Clássico estilo anime, né? Vamos deixar mais isso estabelecido. Mas o que eu queria dizer com tudo isso, né? Caso o ouvinte aí esteja passando pela mesma situação que eu, né? Tenta ver ao redor o que está acontecendo ao seu redor. Por que isso está acontecendo? Né? Ao invés de pensar, eu acho que eu não gosto mais de videogame. Eu tô cansado de jogar videogame. Né? Às vezes não é isso. Às vezes talvez você esteja precisando sair daquele looping de jogos que você está jogando. Né? Eu, por exemplo, estava jogando 3D. Eu joguei jogos 3D por um longo tempo. Eu conto nos dedos os 2D os jogos em 2D que eu joguei nos últimos anos. São poucos, né? Eu sempre joguei 3D, diversificando os gêneros, mas 3D. E jogar um RPG, eu acho que de 93, que simples e que tá me divertindo tanto, me prendendo tanto, principalmente com a maneira simples que é a história, é surreal, assim, né? E desculpa eu estar me prolongando, né? Inclusive tá todo mundo aqui mutado aqui, em silêncio. Parece que eu tô falando sozinho, gente. Obrigado. Estamos aí Mas pra isso, mano. A gente gosta de você. Não, eu tava enxugando minhas lágrimas aqui, emocionado. não, é que essa eu queria trazer isso, assim, esse sentimento de que se você você ouvinte está saturado e tal, saia da sua zona de looping. Não é zona de conforto, tá? Saia da zona de looping, porque às vezes você tá num hábito de jogar sempre a mesma coisa e você não percebe. E vá bem longe, né? Eu fui de 2025 lá, de Oblivion e Clair Obscur, e fui para 93, num console que eu nunca vi na minha vida, que é o GBA, né? Eu tô jogando a emulação do GBA. E numa coisa que eu nunca imaginei que eu teria, que é um emulador portátil. Porque para mim o emulador portátil era interessante para jogar PS1 ou PS2. E eu nem imaginava que eu iria jogar um jogo japonês. E eu quero deixar aqui o agradecimento as 3 pessoas que estão aqui na taverna comigo, inclusive ao Paquito aí, cara, porque eu acho que foi um deles aí que, de tanto falar sobre jogos japoneses, por mais que a gente tenha essa zoeira, né, entre si, mas, pô, ele me influenciou, cara, porque eu comecei a olhar as artes desses jogos e comecei a ficar encantado com elas, né? Hoje mesmo eu tava conversando com eles aqui sobre o Vandal Hearts. Cara, as capas desse jogo são sensacionais. Eu já tô com eles no meu computador aqui pra colocar na emulação, sabe? De tão lindas que são. A capa do jogo me trouxe isso, né? Pô, de nada aí, mano. Fiquei até surpreso. Eu recebi um elogio seu. Normalmente só recebo porrada. Tá doido? Quem é você? O que você fez com o Lucas? Espero que o próximo vai ser pior, tá? O próximo xingamento vai ser pior. Não, mano. Mas só complementar, porque eu fiz a mesma coisa um tempo atrás. Eu tava muito. Eu não vou me alongar porque me ferrou pro editor. Mas eu tava muito O editor sou eu, cara. em Foda-se. RPG japonês e tal. E eu dei uma chance pra um gênero que eu tinha um preconceito muito grande, que era o Dungeon Crawler em primeira pessoa. Um gênero... Achei que tu ia falar que tinha um RPG. Não, esse eu vou dar uma chance quando eu for jogar o Oblivion, de fato. Mas esse estilo de Dungeon Crawler em primeira pessoa eu dei uma chance, apesar de ainda ser RPG, tá um pouco na minha zona de looping, por assim dizer. Mas é um estilo de visão de jogo, estilo de narrativa, estilo de gameplay totalmente diferente, assim, muito fora do que eu tô acostumado no que se trata de RPG. E foi uma grata surpresa, eu joguei uns 3 desses 3 eu já zerei 2, a caminho de zerar o terceiro, eu vou trazer pra cá quando eu terminar.
primeiro que eu joguei desse gênero foi... Ainda tá um pouco dentro da minha zona de looping, né? Mas enfim. Foi o Labyrinth of Refrain Coven of Dusk. Se você procurar aí, você vai ver que ele tem uma estética bem anime. E pra galera que já jogou Disgaea, a série Disgaea, vai se identificar com a arte do jogo, porque é muito parecida. É da mesma galera, né? Todos os nomes vão estar na descrição, tá? Esse foi o primeiro que eu joguei, o Labyrinth of Refrain. E ele tem uma história muito legal. Ela começa meio bobinha, mas ela fica bem densa, bem séria depois. Assim, foi uma grata surpresa. E o loop de gameplay dele é bem divertido. E o outro que eu joguei foi o Undernauts Labyrinth of Yomi. Que aí é uma gameplay parecida, né? Um dungeon crawler em primeira pessoa. Você monta o seu grupo. Você não tem personagens específicos, uma party específica. E você vai explorar um labirinto, uma dungeon chamada Yomi. E aí a história vai se desenrolando por lá. Só que ao contrário do Labyrinth of Refrain que eu mencionei antes, a história do Labyrinth of Yomi, do Undernauts, né, Labyrinth of Yomi, ela já é bem densa, bem séria desde o começo. Ele tem uma estética que evoca filmes de terror, assim, nas imagens. Ele não vai te dar susto, não tem jumpscare, mas ele tem um clima bem sombrio, bem pesado. E foi um gênero que me surpreendeu, cara. Eu tô jogando ele aos poucos e tô gostando bastante. Então, reforço aí o que o Lucas falou. Se dá uma chance de jogar alguma coisa diferente, você pode se surpreender. Eu, assim, só pra reforçar, né, o que eu falei, ouvinte, a sensação é porque eu tô aqui, o Paulo me indicou um site muito bom, né, para baixar coisas para emular, né, que é o CD Romance. Vamos deixar na descrição aí também, né, o link. E eu me senti quando eu ia na banca comprar o 3x10. Porque naquela época não tinha em refil, não tinha, né? Tinha em revistas e tal, mas você não tinha um acesso fácil a esse tipo de coisa. Então, eu fazia o quê? Eu olhava a capa, primeiramente, né? E depois a parte de trás para ver se tinha algum screenshot do jogo. E esses eram essa era a forma que eu tinha de escolher se o jogo iria me agradar ou não. E era essa forma que eu estou usando para escolher os jogos que eu vou colocar no meu portátil aqui e jogar. Para vocês terem uma noção, eu tenho já aqui 8 jogos baixados, tá? Para emular no meu portátil. 8. E todos eles eu escolhi dessa forma, tá? E assim, eu até conversando aqui com os meus companheiros antes, né? Um deles, ninguém conhece. Ninguém nunca ouviu falar e eu vou experimentar. Entendeu? Então, deem esse recuo de todo esse... como que eu posso dizer? De todo esse hype que está sendo criado ao redor do videogame e coloquem na cabeça de vocês, eu realmente preciso jogar esses jogos agora? Porque eu não tô me sentindo, né? Eu não preciso jogar eles agora. Eles vão estar disponíveis para me jogar no final do ano, por exemplo. Entendeu? Pelo menos assim, ó, intercalem. Vou jogar o Oblivion agora porque é lançamento. Beleza, joga, faz a campanha principal, né? Aprecia ele de uma maneira mais... como é que eu posso dizer? Mais econômica, assim, mais palatável, né? É isso, casual. De uma maneira mais casual. Precisa explorar o mundo inteiro, né? Faz uma missão... A missão principal, por exemplo, e joga e baixa um RPG ali, japonês da década de 90. Tenham essas experiências diferentes. Isso vai enriquecer de uma forma, assim, surpreendente vocês. Isso vale para tudo, tá? Não só jogos, né? Como para filmes. Assistam cinema francês, assistam cinema turco, ou então livros. Peguem livros de ficção científica, literatura russa, Dostoiévski. Dostoiévski. Deixa aí indicado, O Idiota, livro que eu não li, mas eu sei que é sensacional. Né? Muito bom, muito bom. E era isso que eu tinha para falar, né? Quiserem conversar sobre isso, eu vou aqui deixar em aberto o meu Instagram. Pode me deixar uma mensagem. Meu Instagram é TheLastLucas. Deixa uma mensagem lá, vai ser um prazer bater um papo, que às vezes é legal desabafar. Eu deixo em aberto aí,
tá? Se alguém quiser conversar comigo sobre isso. Só fazendo um insert aqui, só pra fechar o assunto, sobre jogos em si, essa questão da cultura do hype, do tal do FOMO, né? Que, não, tá todo mundo jogando, tá todo mundo falando, eu vou lá jogar. Galera, não caiam nisso. E eu acho que até pra gente que tá entrando nessa área de produção de conteúdo, é bom a gente sempre reforçar isso também, cara, porque é comum até, tipo, a galera que tá fazendo um episódio sobre jogos, lançou uma coisa nova, vamos cair em cima daquilo ali. GTA 6, né? É aquilo. Sim, cara, mesmo tirando a questão monetária, tipo assim, jogo novo, você já sabe, já falamos no episódio passado, vai sair caro. Mesmo que, todos os jogos fossem de graça, galera, não caiam no erro de querer jogar o que é novo, de querer entrar no hype, porque existe uma coisa que é mais valiosa que seu dinheiro, galera, que é o seu tempo. E, cara, tem tanto jogo saindo, tanto hype novo, cada semana vai mudar o hype. Isso é comum, de qualquer indústria, eu acho, né? Mas de videogame em si acontece muito. Vai mudar o hype, cara, e outra coisa também, de fato, como você realmente quer jogar aquele jogo só porque tá todo mundo jogando? Você quer gastar teu tempo naquilo, de fato? Porque às vezes, se você só esperar um pouco, tipo assim, tô finaliza aquilo. Isso é uma crítica que eu faço até mim, porque eu tenho muita dificuldade pra finalizar os jogos, né? Somos dois. Que eu começo. Mas, cara, tenta apreciar ao máximo aquilo que você já tem antes de, vou pegar aquilo que é novo, porque agora tá todo mundo falando daquilo, quero falar também. Porque, cara, você vai só se ferrar, porque você não tem tempo infinito pra jogar todos os jogos do mundo. E enquanto a gente tá falando aqui, tem um montão de jogo novo sendo lançado também, cara. Então, a gente não precisa jogar todos os jogos, a gente não precisa pegar tudo que é novo. Cara, fico até feliz que a gente, tipo assim, só da gente conversar aqui, tu, Lucas, também já se abriu pra esse novo tipo de experiência, né, que é o RPG. Os RPGs mais jogos antigos também. RPG tem japonês, muito valor, cara. Jogo japonês, jogo antigo no geral, não só ser japonês. Cara, a época do Super Nintendo aí tem jogos incríveis. Game Boy Advance tem jogos incríveis também. A gente não precisa só do que aquilo que é novo, daquilo que é lançamento, galera. Não caiam nessa armadilha. Porque, outra coisa também. Cara, igual tu vê assim, você é um cara que gosta de action e gosta de Assassin's Creed. Cara, uma coisa que eu já percebi em todo Assassin's Creed. Ele lança, ele fica um ano ali com preço cheio, no outro ano já estão praticamente dando de graça o jogo. Então, cara, segura o hype um pouco, que você só vai se dar bem. Tanto monetariamente, como questão de tempo, e até vai aproveitar melhor os jogos que você tem. Perdão de interromper, Eric, mas eu vou dar um outro exemplo de um jogo que vai ser lançado pro PlayStation. Provavelmente vai ser lançado no PC futuramente. Provavelmente não vai ser lançado no PC futuramente. Que é o Ghost of Yotei. Cara, esse jogo eu dou, sei lá, um ano pra estar no mínimo metade do preço na PSN. E isso quando não dão de graça, literalmente. Né? Exatamente. O GTA V, por exemplo, eu só joguei quando a Epic lançou de graça, tá ligado? Tipo, o GTA VI eu provavelmente só vou jogar quando tiver muito barato também, ou de graça novamente, porque eu não preciso, tá ligado? A gente não precisa disso. Você também. Será que você precisa, de fato, entrar no hype? Acho que é bom ter essa reflexão. O GTA VI aí, vale também, vamos colocar ele na reflexão. O GTA VI, no meu caso, eu joguei o 5, adorei, joguei várias vezes, o online também, é um jogo que eu acho muito divertido de se jogar. E o GTA VI, eu quero jogar no lançamento, não é pelo hype, é porque fazem 10 anos que o 5 foi lançado, basicamente. Então, é uma situação diferente. Mas, por exemplo, quando lançou o Oblivion, eu já nem lembro mais o que eu tava jogando quando lançaram o Oblivion. Sabe? Eu não lembro. Por quê? Porque lançou o Oblivion, foi aquela sensação, aquele hype, eu fui seguido do hype, né? O jogo é muito bom de se jogar, tá, gente? Eu não tô dizendo que o jogo é ruim, não é isso. Só que passou ali o fogo de palha, né? Aquele hype, eu comecei poxa, mas isso aqui tá meio chato, né? Por quê? Porque eu tava jogando aquela receita há muito tempo com Skyrim, gente. Skyrim e Oblivion são muito parecidos. Skyrim tem lá suas qualidades, eu acho ele um jogo ainda superior a Oblivion, mas, cara, a receita de bolo tá ali, sabe? É a mesma coisa. Então, fica aí isso que eu tinha pra falar. Não sei se algum parceiro aqui da Taverna tem algo a mais a adicionar, mas da minha parte tá encerrada essa mensagem aí. Maravilha. Com essa nota
extremamente positiva que encerramos o episódio de hoje. Tchau, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau. Ô, peraí. Tá, mas peraí. Mas qual que é o melhor estilo de combate? Sim. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Eita aleluia! Glória, glória, glória! Terra! A glória! Esse episodio foi editado por Paladino Lucas.